Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouco agora sobre Karl Marx, um dos maiores pensadores da política do século XIX e cujas teorias nos interpelam até hoje, mas vamos tentar compreender um pouco do que Marx entende como a história e entende como a própria política, no sentido de pensar a história como a luta de classes. Eu gostaria de fazer antes uma pequena contextualização de quando surgem as obras que nós vamos analisar do Marx aqui nesta aula, né? A gente vai analisar um manifesto do Partido Comunista de 1848 e o livro Ideologia Alemã, o primeiro capítulo do livro, que foi um conjunto de reflexões que foram escritas também nesse mesmo contexto, mas que só foram publicadas em 1932. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que no século XIX, em 1848, precisamente, houve na Europa uma grande revolução e uma grande luta dos trabalhadores por melhores condições de vida. Isso porque o capitalismo, que havia dado o ar da graça alguns anos antes, e mais especificamente com a Revolução Francesa e com a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial, do ponto de vista geral, havia sim revolucionado o mundo, porque tinha, pela primeira vez na história, produzido uma quantidade de mercadorias nunca antes vista. Contudo, em meados do século XIX, o capitalismo entrou numa crise profunda, onde você tinha uma superprodução de um lado, e no outro você tinha o trabalho infantil, miseráveis, desempregados e pessoas que eram obrigadas a fazer jornadas de trabalho gigantescas. O capitalismo, que veio na promessa da Revolução Francesa, da própria Revolução Inglesa, como a apoteose do indivíduo e a apoteose da liberdade, acabou-se ao longo do século XIX por demonstrar-se que, na verdade, ele era, o capitalismo era o sistema de domínio de uma classe social pela outra. E em meio a essas lutas dos trabalhadores, que Engels e Marx estavam envoltos, totalmente envoltos, Marx foi expulso de vários países da América, ficou só na Inglaterra, foi expulso da França, é que surge o manifesto do Partido Comunista como uma grande novidade, né? O manifesto, a novidade do panfleto, a gente não pode esquecer que este manifesto não é uma análise mais aprofundada, como nós vamos ver em outros textos de Marx, mas sim mais um panfleto, no sentido na tentativa de organização das próprias classes trabalhadoras em relação àquilo que estava acontecendo e, sobretudo, pela garantia do mínimo, né, de vida. E nesse período e nesse contexto em que o próprio Marx passa a tentar compreender qual é a questão social específica do capitalismo, né? Qual é a questão que paira com o capitalismo. Lembrando sempre do século XIX, lembrando o famoso Victor Hugo com seus Les Misérables, os Miseráveis, que ele vai contar justamente o que está acontecendo no século XIX, quando uma nova persona entra no mundo, e essa persona se chama classe trabalhadora. A classe trabalhadora, ela é ou o proletariado, ou a classe operária, ela é a caracterização do trabalho no mundo moderno. E é na relação entre essa classe trabalhadora e a burguesia, como Marx vai dizer que se dá a relação do capital e a relação da dominação. Então vamos analisar um pouco como que o Marx vai fazer esta reflexão e como que no manifesto aparece alguma coisa interessante ali de história para que a gente possa trazer e depois aprofundar com a discussão do livro Ideologia Alemã, que já parte de uma análise um pouco mais aprofundada. Diz Marx: será que o trabalho assalariado, o trabalho do proprietário, cria propriedade para ele? De modo algum.
A propriedade, em sua forma atual, move-se no antagonismo entre capital e trabalho. A primeira crítica do Marx, do Manifesto, é a crítica à propriedade. Ah, qual propriedade, professor? Propriedade comunal? Não. Propriedade é o meu copo que ele vai querer pegar? Não. Ele está falando da propriedade burguesa. E a propriedade burguesa é a propriedade específica do mundo capitalista. Ela não existia antes e passa a existir com o advento do capitalismo. As pessoas tinham antes casa, tinham coisas, mas a propriedade dos meios sociais de produção, como vai dizer o Marx lá na frente, é característica do sistema capitalista. Portanto, diante dessa exploração, o que quer esse manifesto do ponto de vista político? Diz o Marx: queremos abolir o caráter miserável dessa apropriação. Qual a apropriação? A propriedade no sentido burguês dentro do capitalismo. Como nós vamos ver a seguir, a gente vai ver como se dá essa apropriação. Então, diz o Marx, queremos abolir o caráter miserável dessa apropriação, que faz com que o trabalhador viva para multiplicar o capital. Ou seja, o trabalhador viva enquanto é interesse da classe dominante. Esses são os dois pressupostos gerais que nós vamos trabalhar, mas antes disso é preciso compreender como a burguesia se tornou a classe dominante. Afinal de contas, ela também cumpre, como diz o Marx, o seu papel revolucionário no mundo, na medida em que ela revoluciona os meios de produção. Um ponto também importante, foquem vocês. Marx está pensando sempre em modos de produção. Modo de produção feudal, modo de produção capitalista, modo de produção asiático. Modo de produção é uma interação entre a economia e a história, é a forma que as pessoas têm de organizar o oikos, a economia. Essa é o olhar que o Marx vai ter para o capitalismo como um modo de produção. E neste modo de produção, quem emerge como uma classe dominante política e nova no mundo moderno é a chamada burguesia. Por que ele está falando que são modos de produção e é esse tipo específico de propriedade que faz parte da sociedade capitalista? Vocês já devem ter ouvido essa frase em muitos lugares. É aquilo que Marx vai dizer em relação ao papel revolucionário da burguesia. Tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado. Aquele modo de produção feudal, na qual era baseado numa dominação ideológica da igreja, no qual o trabalhador tinha com ele o arado, os modos de produção para a sua própria subsistência e devia a fidelidade a um senhor feudal, ele é transformado, ele passa por uma revolução no seu modo, inclusive, de tecer as relações sociais. Não é mais o senhor feudal, não é mais o vassalo que trabalhará ali, será agora o capitalismo com a grande indústria, com os industriais e principalmente com a divisão social do trabalho. E todas essas transformações não poderiam ocorrer se a burguesia não revolucionasse os modos de produção feudais. Sem essa mudança, o mundo moderno não aconteceria. Ao revolucionar o modo de produção global, a burguesia, mesmo que tenha feito isso historicamente em determinados lugares do mundo, a saber, a Europa principalmente, tem uma outra dimensão nesse processo. Ela realiza a revolução e a globaliza ao mesmo tempo, ou seja, a burguesia, enquanto classe revolucionária, conseguiu se tornar classe dominante e ainda introduzir um certo tipo de civilização, a civilização burguesa. Então nós estamos aqui com dois pontos, que é a burguesia revolucionária e o caráter global da produção, que assume o capitalismo a partir desta revolução. E por fim,
nós temos a classe dominada que vai ser produzida a partir deste movimento, que é o proletariado. O proletariado é aquilo que a gente chama de trabalhadores modernos. Trabalhadores modernos não é que não existia trabalho antes. A atividade do trabalho sempre existiu, mas o trabalho, especificamente na sociedade capitalista, é o trabalho do proletariado, porque ele é um trabalho alienado, porque retira do trabalhador a possibilidade de se autonomizar com o seu próprio trabalho e porque, sobretudo, retira ele os meios de trabalhar com as próprias mãos, de modo que ele vai precisar agora de vender a sua força de trabalho no mercado para conseguir empregos, para conseguir viver a sua vida material e espiritual. Pelo proletariado ser a classe dominada por excelência no capitalismo, a partir das revoluções que nós acabamos de chamar a atenção, o proletariado é também, por excelência, a classe que vai fazer a revolução para o Marx. Por quê? Porque a classe operária é o produto mais autêntico e a expressão mais viva da dominação e da desigualdade no mundo do capitalismo. E neste contexto, o Estado passa a ser um aparelho fundamental para garantir esta dominação. O Estado passa a ser, como diz o Marx, uma expressão muito simplista, mas que para aquele momento em que a burguesia estava dominando por completo o Estado, faz todo sentido. Quer dizer, o Estado se torna o comitê de negócios da burguesia. Então, você tem miseráveis, você tem trabalhadores em trabalho infantil acontecendo, mulheres trabalhando em jornadas de trabalho gigantescas, e você tem a burguesia dentro de um Estado afirmando a sua dominação dentro do modo de produção capitalista. E aí que é nesse sentido de pensar sempre nessa dicotomia entre duas classes sociais, que na realidade não é só o proletário e o burguês, a gente está falando do mundo do trabalho e do mundo do não trabalho. E do mundo do não trabalho é o mundo do domínio da produção, e o outro mundo é o mundo do domínio do seu próprio corpo apenas, mais nada, porque ele só pode vender a sua força de trabalho. E é por isso que o Marx vai entender que a história do capitalismo, ela será marcada e pautada por esse antagonismo entre essas duas classes fundamentais que são específicas dessa sociedade. Aquela classe que é dominada e, portanto, que mais sofre a dominação, né? Ela será a classe por excelência da revolução, que fará a revolução socialista e a revolução para o comunismo, porque ela é a classe dominada. E o que caracteriza o comunismo, que o Marx está falando no manifesto, ele não é uma supressão da propriedade em si. A propriedade passa a existir, continua existindo. O que vai ser destruído é a propriedade burguesa, ou seja, a propriedade típica do sistema e da sociedade capitalista. Ou, se você, em uma outra linguagem, a propriedade dos meios sociais de produção. É essa a propriedade que o comunismo está atacando. Não é a sua casa, não é a tua bicicleta, não é o seu meio de subsistência e muito menos não é a supressão do trabalho, não é o fim do trabalho. A atividade do trabalho tem que existir sempre, mas o que o comunismo prega a partir da concepção de que o capitalismo é um sistema de dominação de uma classe pela outra, é justamente o fim dessa propriedade dos meios de produção que legitima e possibilita a sociedade capitalista a existir. E nisso, nós vamos ver nos programas, nas propostas que estão contidas no Manifesto Comunista, entre as propostas se destaca o que precisamos fazer
para melhorar e para possibilitar que esse quadro absolutamente desolador social melhore. Reforma agrária, imposto sobre terras, imposto progressivo, abolição do direito de herança, organização conjunta da agricultura e da indústria, educação pública e gratuita para todas as crianças e fim do trabalho infantil. Falando isso, evidente, existem outras, parece que é muito simples, porque são coisas que a gente acha que já estão ganhas, mas naquele momento não existia. E se tem algo que as lutas comunistas e um texto do manifesto, os textos marxistas e de Marx ajudaram a trazer para o mundo, foi a questão social. De algum modo nós podemos dizer que o movimento comunista, socialista, colocou para o mundo moderno a sua questão social específica, que é a questão da dominação do capital e do conflito capital-trabalho. Essas propostas de reforma agrária, de imposto progressivo, abolição do direito da herança, por exemplo, só foram absorvidas por outras correntes de pensamento depois que o movimento comunista jogou para o mundo inteiro o que acontecia na Europa. E a coisa era tão séria, que no Brasil, que estava abolindo a escravidão naquele momento, atrasadamente, eles diziam aos seus escravos: vocês não querem ser livres? Vão ser que nem os trabalhadores europeus, viver em miséria, não vai ter trabalho, não vai ter nada para vocês, porque era isso o que acontecia. E quando o comunismo coloca essa questão social no mundo, isso abala inclusive os próprios liberais. Tanto que logo depois disso, ali por volta de 1880, Sidney Webb vai chefiar ou vai ser o líder, né, de uma das correntes chamada socialismo fabianista, que é justamente os liberais socialistas, que também tinham no seu conjunto de propostas a reforma agrária, a abolição do direito da herança, a organização conjunta da agricultura e da indústria, só que, no entanto, eles, ao contrário de Marx, não tinham uma proposta revolucionária. A proposta era uma proposta de mudanças pacíficas no interior do próprio Estado, que levasse a um fim ao comum. Então vejam vocês a importância de um texto do manifesto comunista, que mesmo que seja datado e que tenha algumas imprecisões do ponto de vista mais sofisticado, sobretudo quando comparado a outros textos de Marx, nós vamos perceber aqui que tem uma questão fundamental que está entrando na história do mundo e eles precisam pensar sobre isso, que é a questão social, qual seja, o que nós vamos fazer para a classe trabalhadora. O que a classe trabalhadora representa e o que ela é. Para o Marx, a frase clássica, ela precisava se unir para fazer a revolução. Se unir, em primeiro ponto, nos seus eixos nacionais, nas suas realidades nacionais, para que depois ela conseguisse alcançar a internacionalização da sua luta. Marx coloca isso muito bem claro no Manifesto Comunista, que antes da luta ser internacional é preciso a gente enfrentar as nossas burguesias nacionais para poder internacionalizar a luta. Então essa, eu acho que é a questão principal que o Manifesto traz para nós, que é como a questão social entra no mundo. Mas ficam muitas dúvidas das interpretações que Marx faz para chegar, né, nesse projeto político. É bom lembrar sempre que Marx não faz uma interpretação dentro do gabinete dele sentado apenas estudando. Marx é um cara da luta, é um cara que está ativo e está participando da luta, mas que também vê a necessidade de lutar e de trabalhar intelectualmente com ela. Aliás, essa é uma das coisas mais importantes que Marx nos ensina, de que o estudo e a ação, eles devem ser duas coisas que devem estar sempre unidas, porque só eles podem levar à verdadeira reflexão. E falando em verdadeira reflexão, eu vou chamar a atenção, portanto, para um texto mais sofisticado do Marx, um texto no qual estão dadas algumas das bases fundamentais e como ele vai operar a sua reflexão, e é um texto que
mais denso, e que nós vamos trabalhar com uma parte dele apenas para a gente ter uma noção geral de ideologia e de capitalismo, de estrutura, de superestrutura, que são noções caras ao próprio Karl Marx, em que ele construiu para interpretar a história do mundo capitalista. A ideologia em geral, ou a ideologia alemã, essa é o primeiro capítulo que Marx começa a discutir a respeito daquilo que viria a ser ideologia. E é claro que, se vocês não tiverem em mente que a Alemanha foi um país no qual a filosofia se desenvolveu muito, mas a sociedade pouco. Marx chegava a dizer que a Alemanha era um país, uma representação de uma cabeça gigante e um corpo esquálido, ou seja, um corpo pequenininho, fraquinho, e que a ideologia, que a filosofia havia ali se desenvolvido de forma muito sofisticada em relação aos outros países europeus. Isso é verdade, é claro, e poderia ser simbolizado na figura mais importante da filosofia moderna, uma das mais importantes da filosofia moderna, sobretudo no século XIX, que é o próprio Hegel. Marx bebeu muito em Hegel, mesmo negando, mesmo não concordando, mas ele trouxe para a reflexão essa discussão com o hegelianismo, porque essa discussão era a que estava em pauta naquilo que a gente pode chamar de ideologia alemã. Qual era o sentido que o Marx queria criticar, digamos assim, no hegelianismo? O hegelianismo que o Marx ele era muito abstrato, né? Porque bastava para o hegelianismo interpretar a realidade, mas apenas do ponto de vista ideológico, sem ir na realidade concreta e voltar e fazer uma abstração a partir de dados históricos completos, concretos. Portanto, havia uma concepção fortemente idealista, um pouco dogmática do ponto de vista de uma certa leitura do Hegel, que não permitia para o Marx ele fazer uma análise mais, digamos assim, mais aprofundada das contradições da sociedade burguesa que ele queria trazer para o debate. Isso porque, sobretudo, o hegelianismo pensava o Estado e a sociedade na sua forma pura. Bom, a gente viu, no manifesto que o Estado é a dominação do homem pelo homem, e a sociedade civil, no capitalismo, a sociedade é a luta de classes. Então, como que você pode pensar o Estado e a sociedade como formas puras? Ou melhor, como não pensar a sociedade e o Estado como formas puras, e por que isso muda as coisas? Bom, se Marx decide interpretar de forma diferente aquilo que existe, é preciso antes entender o que existe. O que será que existe? E o que será que é real, que é concreto? Por isso que a partir das análises das bases reais de existência, ou seja, da investigação histórica, ou seja, as condições reais, as matérias, é a partir dessa realidade que é possível chegar ao dado abstrato. Vou explicar. Veja só, o conceito de classe. Depois que a gente aprende Marx, a gente não consegue olhar mais para o mundo sem olhar um pouquinho para esse viés de classe, ou pelo menos de ter um olhar um pouco enviesado, ou um pouco preparado para olhar o viés de classe do mundo. Como é que será que ele conseguiu criar um conceito que serve para tudo, rapaz? A gente usa e serve. Será que ele partiu um dia, ele estava no gabinete, sentiu os odores diferenciados e, de repente, colocou lá e saiu a noção de classe social? Não foi assim. E é isso que ele está dizendo. Para sair essa noção de classe social, ele precisou romper com uma série de pressupostos e, para fazer a sua interpretação original da classe social, ele vai analisar as bases reais da existência, ou seja, o que de fato aconteceu na história,
para depois partir para aquilo que a gente chama de dado abstrato, que é a noção de classe. A noção é um dado abstrato. A história vai informar para nós como que esse dado abstrato funciona. Esse é o movimento que o Marx vai fazer. Se vocês perceberem, é um movimento que parte da abstração, vai para a realidade e volta para a abstração. Tá? Vamos entender isso com calma, até a gente chegar no ponto que a gente possa definir essa abstração e essa realidade a partir dos termos que o próprio Marx nos indica. A primeira coisa, então, que a gente tem que pensar é o que existe. Qual é a existência das coisas? Onde está a existência das coisas? Bom, a primeira coisa que Marx, isso é materialismo histórico, que é a ideia de pensar o que as pessoas precisam para viver, o que o ser humano precisa para viver. A gente precisa comer, a gente precisa beber água, nós precisamos nos vestir. Essa é a condição básica para o ser humano estar vivo e viver em sociedade. E para poder fazer história, é preciso que ele esteja comido, é preciso que tenha alimentação, é preciso que tenha o mínimo de subsistência necessário. Então esse é um primeiro fato. Isso é um fato histórico, porque isso é imutável. Eu ainda não conheci ninguém que conseguiu viver sem comer. Gostaria muito, inclusive. Mas, infelizmente, não foi possível. Já vi até em alguns programas desses que passam à tarde, pessoas que vão lá e falam que estão sem comer, enfim, mas eu não conheço. Não conheço pessoas que vivem sem beber água, sem se vestir. Então, isso é um fato histórico que determina a vida. Os homens precisam se manter em vida. E a nossa vida, para se manter, tem essas necessidades básicas para ela acontecer. Então, esse é o primeiro fato histórico que Marx vai chegar à conclusão. Então, isso existe, isso é um fato. Né? Os homens precisam se manter em vida. E só se mantendo em vida que eles vão poder entrar na história e fazer uma luta. E poder fazer a história. Bom, se existem seres humanos vivos e eles precisam se manter em vida, significa que eles produzem os meios da sua existência. Opa, legal, eles produzem os meios da sua existência. Mas os meios da existência do homem são condicionados pelas condições materiais específicas de existência. E as condições materiais específicas de existência aqui estão aonde? No capitalismo. Ah, o modo de produção. É, isso aí, é o modo de produção. É o modo de produção específico do capitalismo que vai gerar uma condição material de existência tal capaz de gerar a sociedade burguesa. Então, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, formas de propriedade. A propriedade burguesa, a gente já viu, ela tem uma especificidade, portanto, ela é diferente da propriedade tribal, ela é diferente da propriedade estatal ou da propriedade comunal e diferente da propriedade feudal. Nós temos uma especificidade que é a propriedade burguesa. E o modo de produção burguês, ou qualquer outro modo de produção, na análise do Marx, vai estar totalmente atrelado à condição de existência do homem. Nós já vimos, o sistema feudal tem um modo de produção feudal. Como que o homem vai existir? Vai existir o suzerano, vai existir o vassalo. Agora, e na sociedade capitalista? Quais são as condições de produção para a existência desse homem? A condição de produção é a grande indústria e o que vai gerar necessariamente duas classes sociais antagônicas. Esse é o ponto que o Marx está querendo chamar como a especificidade da dominação burguesa e da sociedade capitalista. E esse processo de partir desse dado concreto da história para mostrar que isso não é só um dado aleatório, não aconteceu somente num país, que, por exemplo, Marx poderia estar fazendo uma análise, né, já que ele quer ir muito na história, e fazer uma análise historiográfica e dizer, não, mas isso aqui não se repete, isso aqui não acontece, não tem nenhuma relação com um campo mais amplo, mais teórico. Mas não é isso que acontece.
Ele parte de uma abstração, de um pressuposto, vai lá na realidade, analisa a realidade e volta para a abstração para projetar isso como uma teoria universal. Que, evidente, para ganhar sentido vai precisar sempre da história. Nada tudo que é sólido desmancha no ar de verdade. Mas esse dado abstrato que ele nos traz é importante para a compreensão da sociedade portuguesa e que sai justamente desta análise. O que ele vai pensar? A questão da mudança do mundo moderno, especificamente, no âmbito do trabalho. Se o senhor feudal antes era o dono, agora vai ser o grande industrial. O momento da grande indústria é justamente o momento que se utilizam as forças da natureza para fins industriais e pressupõe a inserção de dois elementos na sociedade que a complexificam: o maquinário e a divisão social do trabalho. Depois, você tem a circulação, a origem da circulação do dinheiro global. Está aí, é um sistema global, não é mais um sistema local, é um sistema global. E depois, a propriedade privada moderna, que corresponde, de alguma forma, ao Estado moderno, na medida em que o Estado é a forma melhor acabada de sustentação desta propriedade privada do capitalista. O desenvolvimento das forças produtivas, as forças produtivas, que são justamente as forças que vêm da Revolução Industrial e as forças econômicas específicas e gerais das relações de dominação específicas. A Revolução Burguesa, ela suprime o trabalho no seu sentido do trabalho não alienado, do trabalho para a autonomia, mas ela não suprime a atividade do trabalho. Esse é o ponto que Marx quer mais chamar a atenção para que vocês entendam a relação entre estrutura e superestrutura. Nós estávamos falando aqui das forças produtivas específicas do capitalismo que estão dentro da grande indústria e que geram uma sociedade totalmente rearticulada e mais complexa, que é global, ao mesmo tempo que também é local, no sentido de que transforma em burgueses e proletários. Só que a dominação da burguesia não é uma dominação somente econômica, somente no plano econômico. Toda classe dominante, como ascende a um Estado, quando ascende a um processo de dominação, diz o Marx no caso da sociedade burguesa, ela consegue ser uma ideologia, e é por isso que ela também consegue se universalizar. A ideologia burguesa de mundo, que faz parte dela tanto o plano econômico, que o Marx vai chamar de estrutura, quanto aquilo que é o plano da ideologia, que ele vai chamar de superestrutura. Então, se as forças produtivas estão na estrutura do capitalismo, e é preciso compreendê-las para entender qual é o sentido que aquela sociedade ou que a política vai tomar, a superestrutura é tão importante quanto, no sentido de pensar que as formas ideológicas que fortificam e que legitimam a dominação do capital. Aí sempre vem aquela pergunta: e quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A ideologia ou as forças produtivas? As forças produtivas ou a ideologia? Eu acho que vale mais a pena, em vez de ficar perguntando quem vem primeiro, é pensar numa relação dialética entre as duas. Dialética significa que é um pouco de um pouco de outro todo momento. É uma relação de causalidade recíproca. Você tem uma causa e vai procurar ali na estrutura e na superestrutura as causas dos problemas que você quer analisar. E a partir desses dois eixos de estrutura e superestrutura que Marx lança aquilo que ele vai chamar de materialismo histórico dialético. Por que materialismo histórico dialético? Como a gente já viu, ele não é só histórico, porque tem abstração. Mas ele não é só dialético, como é a dialética hegeliana, porque ele tem realidade histórica. E por isso que é um materialismo histórico dialético,
porque ele tem tanto noções históricas quanto noções abstratas. Ele parte de realidades históricas para traçar as suas noções abstratas. E o ponto que vocês precisam, de fato, gravar é essa relação que compõe aquilo que Marx vai chamar de ideologia burguesa e mesmo que possibilita a internacionalização da ideologia burguesa, que é a relação entre as forças produtivas no âmbito de uma economia mundo e a ideologia como forma de dominação. Tá bom? Finalizando por aqui, eu gostaria de chamar a atenção apenas para vocês pensarem em uma relação entre aquilo que a gente falou de Marx e aquilo que nós já havíamos falado de Maquiavel. Porque Maquiavel nos falou o seguinte, que a sociedade era marcada por antagonismo entre o poder do tirano e o poder do povo. E que era preciso que esses antagonismos, e esses antagonismos seriam antagonismos quase que perenes na política, embora as formas pudessem se modificar. De alguma forma, o Maquiavel ecoa aqui no Marx, e ecoa forte, não somente pelo fato do Marx pensar nos antagonismos, mas a própria noção de política que se baseia na força e no poder. Com o diferencial que Marx está numa outra sociedade, uma sociedade complexificada pela Revolução Industrial e na qual, no momento em que ele está escrevendo, fazendo as suas reflexões, ele vai pensar numa perspectiva crítica do capitalismo e vai colocar a questão social do mundo. E alguma importância e algum incômodo Marx deve ter realmente provocado para até hoje ser tão batido por tanta gente. Até a próxima aula, a gente se vê na